Fala, meu amigo, fala, minha amiga, sejam muito bem-vindos à nossa quarta aula aqui do quarto módulo da nossa revolução. Vocês estavam acostumados a me ver, a falar comigo, a interagirem apenas comigo. E hoje eu trouxe uma grande e a mais importante de todas as convidadas para esse curso. Vocês pediram pra caramba, eu tive que convencê-la de qualquer jeito. Verdade. Ela que vai ficar aqui olhando pra câmera assim com vergonha, pensando o que é que eu estou fazendo aqui. Depois eu me solto. E o interessante é que nesse momento nós continuamos essa longa cauda de progressão sobre questões importantes, questões que foram importantes em determinados momentos da minha vida, que produziram a maior parte dos resultados que me trouxeram até aqui. Eu costumo dizer, e a gente falou sobre isso lá no módulo de mentalidade, no primeiro módulo, as pessoas se acostumam à ideia de que elas terão grandes soluções e viverão grandes epifanias e terão grandes momentos durante todos os dias da vida dela. A vida real é bem diferente disso. A vida real, ela se forma com pequenas ilhas de momentos importantes de decisão, que são rodeadas por enormes florestas de dias completamente comuns. Você fica lá, parado, fazendo sua rotina, pagando conta, acordando, indo para a faculdade ou para o seu trabalho. E de repente existe um momento decisivo, e esse momento decisivo ele deve ser aproveitado. E se você aproveitá-lo bem, ele muda a sua vida, e aí você encara aí mais muitos e muitos dias comuns. Então, na nossa revolução, eu conversei um pouco sobre cada um desses momentos. Falei sobre o momento em que eu decidi empreender, os momentos em que eu falhei, os momentos em que eu decidi atender diversos clientes, demiti-los. E nós estamos aqui agora para falar sobre a vertical mais pedida. Durante toda essa quarta vertical, nós falamos sobre família. E não poderia terminar essa vertical de uma maneira melhor do que trazendo a minha esposa, aquela pessoa que complementa a minha família, aquela pessoa que compõe metade da minha família, né? Se eu não contar meus filhos, para falar um pouco sobre a experiência dela, o ponto de vista dela. Caso contrário, esse curso fica excessivamente masculino. Eu alertei vocês, e alertei desde o início, para que houvesse tempo, inclusive, para aqueles compradores que se arrependessem. Esse curso ele não é um protocolo, esse curso não pretende ser um guia para como você deve viver sua vida. Eu não tenho pretensão nenhuma de ser o seu guru espiritual e nem acho que eu deva, seria um péssimo guru espiritual. Eu estou apenas aqui para falar sobre coisas que deram certo comigo. Decisões que deram certo comigo. E, de alguma forma, se você souber aproveitar um toque ou outro, talvez você aplique na sua vida com certo sucesso. Outras tantas coisas você vai ignorar sumariamente, como a minha própria esposa ignoraria. Porque são conselhos que cabem ao meu temperamento, à minha forma de viver a vida, às minhas verdades e que não se encaixa a todas as pessoas. Tudo bem. Agora, eu acredito que aqui, nesse amontoado de conselhos, 2 ou 3 possam servir de fato para você reformar a sua vida. Trazendo a minha esposa aqui, eu trago um outro elemento. Eu trago uma pessoa que é completamente diferente de mim em diversos aspectos, que me complementa, mas que é, de novo, completamente diferente. Em quase tudo aquilo que eu exagero, falta nela, e quase tudo aquilo que ela exagera, falta em mim. Então vocês vão ter uma visão complementar da coisa, uma visão na posição de uma esposa, de uma pessoa que foi criada para ser bem diferente de mim e para fazer coisas diferentes que eu fiz. Naquelas aulas que nós fizemos no YouTube, eu falo sobre os perfis, não é? O perfil criativo, o perfil técnico. A minha esposa é uma pessoa muito rígida, é uma pessoa de perfil técnico, é uma pessoa de um temperamento bem diferente do meu. Eu acredito que seja interessante trazer as experiências também. A partir de agora eu vou ficar um pouco na posição de entrevistador, senão eu fico só falando, né? Vocês conseguem aprender um pouquinho com a experiência que ela tem para passar. Antes disso, se apresente. Eu sou a Ana, esposa do Ícaro, mãe de 3 filhos e um no céu, né? Então são 4 no total. E, bom, o que eu posso dizer? Eu ia falar que eu tenho 34. Eu tô quase com 34 anos. Já fui advogada, criminalista. E o que As mais que pessoas eu se posso surpreendem dizer? quando você fala isso. Eu já fui acadêmica, já fui advogada criminalista. Nossa, já fui bastante coisa, mas hoje em dia eu fico em casa para dar uma criação mais específica para os meus filhos. Eu sou
digamos então, uma mãe em tempo integral e esposa, basicamente. Eu acho que a melhor forma de começar essa nossa conversa, eu coloquei aqui, sei lá, uma dúzia de perguntas, para que nós criássemos um fluxo do começo da sua vida até as questões que nós vivemos hoje. A, a melhor forma de nós começarmos, eu coloquei aqui, fale um pouco sobre a sua infância e para o que você foi criada. Eu acho que é interessante você trazer aqui para um monte de alunas e de alunos nossos, alunas que foram preparadas desde cedo apenas para o mercado de trabalho, e essa é a realidade da nossa geração, e que hoje elas têm que conviver com questões sobre como equilibrar esses malabares todos, porque também as pessoas estão pensando em qualidade de vida. Eu sempre digo que a maioria dos nossos alunos não chegaram até o novo mercado para se tornarem multimilionários, eles chegaram para viver bem, para Sim. conseguir aliar trabalho em casa, com rotina, com família, com horários, com liberdade financeira, geográfica. O marketing digital, a internet, ele é muito menos uma porta de entrada para a super riqueza, muito mais uma porta de entrada para a liberdade. Você foi criada para trabalhar, você foi criada para ser uma dessas mulheres independentes que vão viver a vida, pagar as contas, e se os maridos servirem para alguma coisa, tudo bem. Se não, você segue vivendo a vida. É mais ou menos isso. Como é que foi a sua criação, a sua infância, e como é que você encara esse excesso que foi a criação? Ah, você vai viver, 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 não dependa de homem nenhum. E como você enxerga hoje o cenário mais equilibrado que as pessoas estão buscando? Bom, como qualquer pessoa dos anos 80, era uma geração em que estava excessivamente em alta a exaltação da mulher como a mulher que trabalha fora, a mulher independente, a mulher que não depende de um homem para sustentá-la, que não está na mão de um marido. Então, como uma pessoa normal, né, da minha geração, eu tive uma criação mais ou menos nesse sentido, né? Então, desde que entrei na escola, eu já queria ser não apenas uma boa aluna, mas eu queria ser a melhor aluna. Eu sempre tive esse perfil, eu era bem focada, muito competitiva, e assim foi indo. Na escola, me formei, entrei na faculdade, eu só queria tirar as melhores notas, queria ser reconhecida na carreira. Claro, as pessoas em geral, não só da minha família, mas amigos, todo mundo à minha volta, falava: "Poxa, é isso mesmo, esse é o caminho, né, esse é o caminho que você tem que trilhar, é certo, é bonito, é o caminho certo para você". E aí, enfim, fui claro, todo mundo incentivando, e eu fui movida por esses incentivos e realmente botei na minha cabeça que era isso que eu tinha que fazer, uma profissão, ser bem-sucedida, trabalhar fora, aquela coisa glamourosa, né, que a gente vê até nos filmes de Hollywood, aquela mulher que não depende de ninguém, que tem seu próprio apartamento. Enfim, na faculdade, então, eu já comecei a trilhar um caminho profissional para chegar nisso. E consegui realmente, porque eu sempre fui muito empenhada, como eu falei, então não medi esforços para estudar muito, tirar as melhores notas, conseguir ser reconhecida pelos professores. Não sei se você se lembra, né? Os professores gostavam muito de mim. Inclusive, quando eu entrei na faculdade, ela fazia direito, eu também, só que eu entrei lá no começo, ela já estava no final. Os professores todos falavam: olha, você está namorando a Ana Sense, a melhor aluna da sua turma, a melhor aluna dessa faculdade, na época, na faculdade menor, não é? E, e eu sei lá, eles deviam pensar: o que é que essa menina está fazendo com esse vagabundo? Não é? E eu lembro disso. Eu lembro de como todos vão depositando. No primeiro módulo do curso, eu falo sobre esse caminho heterodoxo. Como ninguém vai te incentivar. Se você for uma pessoa mediana, se você for um cara completamente apagado, sem destaques, se você disser para sua família que você está disposto a estudar para fazer medicina ou um concurso público, imediatamente todas as pessoas acendem e te incentivam. Uhum. Quando você segue o caminho heterodoxo, ele é solitário, porque ninguém acredita que ele vai dar certo. Então, seu pai não te apoia, sua mãe não te apoia. Sim. Você seguiu o caminho mais ortodoxo de todos, todo mundo te incentivando. E eu chegando na faculdade pensando: caramba, Olha a uma responsabilidade, né? responsabilidade. Mas como eu não interajo muito com o que as pessoas acham ou acreditam de mim, para mim não faz diferença É. nenhuma. Mas se você está lidando com isso, com um dos dois do casal, já que nós estamos falando de família agora, mas isso pode acontecer com sócio também.
Às vezes é difícil lidar com o sócio brilhante, o sócio promissor, e que de repente o sócio brilhante e promissor ele quebra espiritualmente, ele desiste, ele entra em depressão, e aí você fala, caramba, agora sou eu que tenho que ser chamado à responsabilidade. É difícil lidar com prodígios, quando todos esperam que você corresponda aos sonhos que essa pessoa já é certo que ela vai ter sucesso, hein? Que responsabilidade que você vai ter. Sim. Então, eu não sentia muito essa pressão, mas eu conheço pessoas que já sentiram. Às vezes o cara namora, às vezes, com uma moça que é muito, muito, muito bonita e o cara sofre uma pressão. Ou um rapaz que é muito rico, muito promissor, a moça começa a ser cobrada, está com ele por caridade. É sempre uma questão, por interesse, é sempre uma questão importante lidar com as pressões quando um dos parceiros é alguém que já está com os holofotes todos virados para ele. No meu caso, digamos que eu gostava, né, dessa pressão das pessoas. Não era só da parte, assim, dos meus pais. Meus pais, depois a gente vai chegar nesse ponto, né, eles sempre me apoiaram em tudo. Mas como eles notaram que eu era uma pessoa que tinha uma inclinação para o estudo, não só meus pais, qualquer pessoa, qualquer parente, amigos, vizinhos, era sempre assim, a Ana é uma menina inteligente, né? Eu tinha uma prima que ela era a prima bonita e eu era a prima inteligente. Então eu gostava disso e fui fazendo tudo à risca, como esperavam. E me formei, né, na faculdade, passei na OAB super bem, com uma das melhores notas, eu acho. Porque já faz um tempo, minha memória vai falhando. Eu lembro qual era a nota, é que você não quer falar porque você fica com vergonha. Não, eu não lembro de verdade. Eu lembro que era uma nota boa, fiquei bem assim posicionada. Uma nota que eu nunca tirei na vida em nenhuma matéria, nem nas que eu gosto. E aí ganhei bolsa na faculdade por nota, bolsa mérito. Aí me formei, né? E pensei, agora será que eu vou ser um fiasco? Ou então o que as pessoas esperavam de mim vai se concretizar? E se concretizou. Comecei a trabalhar na advocacia e tudo que as pessoas depositaram em mim de expectativa acabou se realizando. Eu arranjei um bom emprego, passei no mestrado, fiz mestrado na USP, só que não cheguei a concluir, porque aí já é outra parte da história, que eu acho que você vai me perguntar depois. E, enfim, se a pergunta é isso, para que você foi criada? Eu posso dizer que até os meus 23, 24 anos eu realizei esse plano material, né, de vida, que me foi mais ou menos traçado e eu aceitei, né, de bom grado também. A sua presença é boa aqui porque eu sou um péssimo conselheiro para os meus próprios alunos, para os nossos alunos, quando eu estou falando sobre questões de ansiedade, de insegurança. Muitas alunas e muitos alunos sempre me perguntam, Ícaro, como lidar com a ansiedade? Eu estou ansioso porque não dei certo, eu estou ansioso porque... E a ansiedade, ela nunca foi presente em mim. Eu nunca fui uma pessoa ansiosa. A minha esposa aqui pode dizer isso. Eu sempre fui uma pessoa que, diante de um grande problema, consegue deitar na cama e dormir. Deitar no sofá e cochilar. Minha filha estava nascendo, a Lavínia, e eu estava dando um cochilo no sofá, enquanto a minha mulher estava lá gritando tendo filho. Exato. Eu não sou uma pessoa que naturalmente é ansiosa. Eu tenho outros problemas, outras coisas a serem discutidas. Mas boa parte da minha audiência é ansiosa. O brasileiro é um povo ansioso, né? Ou se faz ansioso por tantas mudanças e tantas inconsistências financeiras, e sociedade, violência. As pessoas são, né? Nossa geração ansiosa. Como é que você lida com ansiedade? Como é que você lida com cobrança? As pessoas perguntam muito para mim sobre cobrança, eu não me cobro muito. Mas como é que você lida com ansiedade, cobrança e a cobrança que as pessoas tinham em relação a você, mas a cobrança que você também depositava em você mesmo? Sim, olha, vou ser bem sincera, eu não lido bem. Eu não lido bem porque eu sempre fui perfeccionista e isso está bem longe de ser uma coisa positiva. Então, eu tinha uma preocupação excessiva, isso desde criança, e criança bem pequena, que eu me lembro. Eu também tenho essa característica, né? Eu tenho uma memória de elefante. Mas eu era muito cobrada por mim mesma e isso me estressava muito. Então, eu acho que eu perdi muito tempo e saúde com coisas que eu não deveria ter perdido, com um excesso de zelo, um certo perfeccionismo. Para, no fundo, hoje em dia, com a idade que eu tô e olhando para trás, tudo que eu abri mão, eu penso, para quê, né? Às vezes as cobranças são tão excessivas e
E não tem sentido. Naquele momento da minha vida eu achava que era realmente importante, que valia a minha saúde, mas hoje em dia eu vejo que não. Eu fui realmente ansiosa em excesso, digamos, né? Mas hoje em dia eu estou trabalhando isso, porque eu tenho um temperamento, uma forma de enxergar o mundo que já tende a uma certa ansiedade, né? Então, claro, a convivência com o Ícaro, que é o meu oposto, né, de temperamentalmente Pai falando, tá tranquilo. a convivência com ele ajuda bastante e também o amadurecimento mesmo, espiritual e até próprio da idade, faz com que a gente comece a enxergar as coisas de uma forma diferente. Quando eu tento pensar sobre isso, quando eu tento me colocar no seu lugar, ou no lugar das pessoas que têm um temperamento parecido com o seu, dos nossos alunos, um conselho que eu sempre tento passar é: falhar não é tão ruim quanto vocês acham que é. Para mim sempre foi muito ruim. Eu sei que é uma É, coisa a ser trabalhada. Você vai me dizer a primeira coisa que vai vir à sua cabeça, depois eu te dizer a seguinte questão. Hum, Repetir um ano na escola. não, impensável. Não te Impensável. mata, eu Era repeti assim. 2. Não faz diferença nenhuma. Você fica lá um É, ano a mais na escola, não muda então. nada. Mas a forma que eu enxergava o mundo não me possibilitava ver que isso não faria diferença no futuro. Tirar zero. Para mim parecia que era uma coisa assim, a destruição da vida. Tirar zero. Impensável. É péssimo tirar vários, mas de alguma maneira as pessoas que são mais ansiosas, as pessoas que são mais Perfeccionistas, talvez. perfeccionistas, elas tendem a acreditar que um erro é capaz de É, destruir a sua vida. exatamente. Empreender vai te expor ao erro o tempo todo. Por exemplo, eu tenho uma ótima história para contar. Aqui atrás das câmeras está o Simonsen, que é o nosso diretor. E eu e o Simonsen, nós lidamos com fracasso de maneira completamente diferente. Por exemplo, nós trabalhamos durante um ano num projeto que acabou sendo um terror e acabou não gerando receita para ninguém, acabou gerando prejuízos pessoais, financeiros para mim, para ele. Mas tudo bem. 15 minutos depois eu estava bem, falando, puta, eu vou fazer outra coisa. E o Simonsen, eu percebo que ele precisou de mais tempo para digerir isso. E ele remói, e ele mastiga, e ele lembra das coisas ruins. E uma coisa que eu percebo que também que o ansioso faz, e que é muito esquisito para mim, quando eu lembro de uma cena, eu só lembro da imagem. Vocês estão sempre revivendo as sensações. Então, Sim. quando vocês lembram de uma cena ruim, vocês se sentem tristes. Mas isso tem explicação do próprio temperamento mesmo. A memória afetiva é muito forte para mim. Então, eu consigo me transportar para um acontecimento e sentir exatamente o que eu senti naquele momento e aquilo não se apaga. É uma impressão não só duradoura. Algumas eu acho que eu vou levar assim para o fim da vida, sabe? Imagine se você está aqui empreendendo. O Eric Ries fala isso no Lean Startup. Ele diz que startups são modelos de negócio que devem crescer em ambientes de extrema incerteza, onde o erro ele é incentivado. Você deve errar. Você deve errar, você deve submeter o seu MVP ao erro. Você deve pivotar depois de um erro. O melhor é errar barato. O melhor é fazer... Eu nem briefei ela para nós sentarmos aqui e fazermos a entrevista. Nessa hora eu olho para trás e eu falo, nossa, como eu fui egoísta, né? Eu sou um filho da puta. Eu deveria ter sentado com ela, explicado como seria. Mas eu me sinto confortável em meio a isso. E se você está entrando nesse ambiente e se você tem um temperamento, uma tendência ao perfeccionismo ou a esse tipo de dificuldade de lidar com o erro, talvez você deva redobrar a sua atenção e reforçar toda vez se olhando no espelho o seguinte, cara, um erro não vai me matar, um erro não vai me matar, abrace o quase, é melhor errar agora, errar rápido, errar de verdade, errar muito... Porque senão você tende a fazer o quê? Você tende a cair no campo da abstração. Você nunca vai para o jogo, porque você morre de medo de ser julgado publicamente. Isso é uma soberba também, né? Inclusive da minha parte. Aquela coisa de eu quero estar imune aos erros. É impossível. É impossível. Isso não é nem uma coisa que se espera, mas enfim, é algo que eu devo trabalhar e que eu sei que muita gente tem também. E já que nós estamos falando de erro, e o maior erro da sua vida foi casar comigo, não é? Não. A pergunta que mais me fazem, sem dúvida nenhuma, é como saber até quando apostar no relacionamento? Porque as pessoas sabem que quando nós começamos a namorar, nós vivíamos realidades completamente distintas. Eu era aquele rapaz que tinha uma estrutura
caótica dentro de casa, tinha um relacionamento familiar Extremamente. extremamente conturbado e não tinha nenhuma perspectiva de sucesso, só fazia beber, fumar maconha e jogar Uhum. Counter-Strike. E de alguma maneira eu tinha uma promessa clara, de alguma maneira eu tinha uma ideia de que eu iria conquistar alguma coisa. E até mesmo no começo do namoro, essa ideia eu nem conseguia transparecer com muita fidelidade. Sim. Eu não sabia como, mas eu queria viver bem. Eh, e você não, você era uma pessoa promissora e crescendo e batendo todos os e como uma coisa interessante que você diz é: "E tudo que as pessoas depositaram em mim se materializou", ou seja, você não era só uma promessa, você era de fato alguém que estava conquistando o que esperava. Uhum. Deve ter um monte de gente aqui, e essa é a hora de falar de família, né, não de negócio. Tem um monte de gente aqui que deve ter começado a assistir o Novo Mercado, a Nossa Evolução e outros produtos e outras pessoas, outros players do mercado, e começou a desenvolver esse desejo íntimo pelo crescimento, pelo sucesso, por mais trabalho, pelo trabalho depois do trabalho. E do outro lado elas têm, ou eles têm, um cônjuge ou uma namorada ou um namorado que não demonstram esse mesmo interesse, essa mesma inclinação ao trabalho, ao crescimento, à criação e constituição de uma família. Uhum. E aí sempre me perguntam: "Por que você acreditou no Ícaro? Por que você não chutou a bunda dele? Por que você depositou todas as fichas num cara que aparentemente não tinha nenhum sinal de sucesso?" Essa é a pergunta que mais me fazem. Sim, para mim também fazem bastante. E eu geralmente não a respondo, porque ela é bem complicada, eu já parei para pensar nisso também. Você não tem que postar a figurinha do Kid Bengala. É, não, gente, vamos lá. Sobre essa questão, eu acho que até eu tive que parar para elaborar melhor o porquê de tudo isso. Porque, no fim das contas, a gente só foi, assim, vivendo naturalmente a evolução do relacionamento, e para mim era indiferente, assim, se ele seria bem-sucedido ou Esse é não. um esse é um ponto que ninguém acredita. As pessoas sempre chegam e acham que pelo fato de eu olhar pra ela e prometer que eu seria rico, isso importava alguma coisa pra ela. Não, não importava, Ah, ela ficou com o Ícaro não. porque ela Porque sabia ela acreditou na que daqui a promessa. 10 anos ele estaria rico. Era literalmente indiferente, e é isso que eu nunca acreditei, eu nunca entendi quando eu me relacionava com ela. De fato, não importava se nós teríamos dinheiro ou não. Ter dinheiro sempre importou muito mais pra mim. Eu nunca seria feliz sem dinheiro. Nunca, não dá pra dizer: "Ah, mas você teria o Mateu, ele é tão lindo", que se dane se eu não Ai, que tivesse o dinheiro. horror! Não, gente. Mas para ela não, para ela era a riqueza, assim, tendo o que quantas vezes eu falo para você: "Ah, agora vamos dobrar o nosso capital", e você fala: "Para quê também? Mais É, dinheiro". Então, parte dessa crença é que de fato não importava tanto assim. o mais importante era você. Ah, que mentira. Vou contar mentira aqui na O frente dos mais alunos. importante era ele e, assim, para mim tanto faz se ele ia ser rico, se ele ia ser bem-sucedido. As pessoas ficam: "Mas como tinha quais eram os indícios de que daria certo?" Eu falo, assim, para uma outra pessoa: "Não tem que indício, eu não tô nem aí E, para co- e indício, como é que assim". você, e como é que você Para mim falaria? era amor e pronto, eu o amava, eu queria ser fiel a uma promessa de que a gente ficaria juntos Mas aí, e tá pronto. bom. De alguma maneira eu não virei um cara agressivo, alcoólatra, violento, É, destruidor. porque aí talvez seria algo que me afastasse de Sim. E você. como essas moças ou esses rapazes sabem? Ah, tá bom, então a Ana falou que amou e não importou e tudo mais, mas como é que a pessoa faz uma seleção básica de quem deve continuar ou não continuar com ela? Eu tenho a minha, mas eu não quero interromper. Olha, eu não tinha pensado nisso. Eu acho que quando a pessoa é um pouco desregulada, dá pra sentir, né. E mesmo assim você pode optar por ficar com a pessoa, né, como a gente já conhece tantos exemplos de pessoas que mudaram, se regeneraram. Todo mundo pode mudar? Acredito que sim, acredito que sim, o problema é que a maioria não quer, né. A Você pode maioria não mudar alguém que dá não muito queira trabalho. mudar? Não, acredito Eu que também não. acho que não. Isso é difícil. Eu acredito que a pessoa tem que é uma porta que se abre por dentro, né, não falam? Então essa conversão, essa mudança tem que partir da pessoa. Claro, se a pessoa é amada, se você dá uma chance, se ela sabe que tem alguém depositando uma confiança, isso pode ser um combustível para a pessoa mudar, né. É difícil você querer uma mudança de vida se ninguém aposta em você. Então, eu acho que esse é um ponto a ser tocado. E assim, na vida nada está isento de risco. Você pode
apostar todas as suas fichas num relacionamento, numa pessoa, e no final das contas, assim, a pessoa não corresponde, alguma coisa ruim acontece, faz parte também. Não tem como viver sem risco. Para mim é difícil aceitar isso, mas eu tô aprendendo. Eu tenho alguns pontos, assim, que são as flags que se levantam que você precisa de atenção. Primeiro ponto é alguém que tenha defeitos e que invariavelmente se negue a reconhecê-los, assim. Então, quando minha esposa falava que eu era preguiçoso, desorganizado, isso, aquilo outro, eu sempre falei, eu sei disso. Isso é Sei verdade. disso, eu estou disposto a E eu mudar, eu gostava sei muito disso em disso. você. Você reconhece os seus defeitos. É uma pessoa inteligente Eu e acho que sincera. quando as pessoas, quando você tem uma mulher, um marido, e quando o outro se nega a reconhecer os seus defeitos mais básicos, quando um cara quebra copos em casa e ele se nega a reconhecer que ele tem um descontrole, eu acho que essa é uma primeira flag. Porque se eu acredito que a mudança parte do reconhecimento da reforma, se o cara nunca reconhece, já é um sinal de uma pessoa que dificilmente vai mudar. A gente vê É. cara com 50 anos com a mesma cabeça dura, mulher com 50 anos com a mesma cabeça dura. Uma outra flag enorme pra mim é mentira. Eu acho que um cônjuge que está viciado em pequenas mentiras, e as pessoas acham que mentiras é assim, ele falou que não era casado e arranjou uma amante numa outra cidade. Isso é 0,5% dos casos, que não é o meu, inclusive. Nossa. Mas o problema são as pequenas mentiras. A mentira que você não está na hora que você tem que descer para pegar um mercado, a mentira que você não pode levar seu filho na escola porque você tem um trabalho, mas você não tem. Essas pequenas mentiras. Todo mundo aqui conhece um parente que é viciado em pequenas mentiras, que já falou que não comeu, mas comeu, que comeu e não comeu. Pequenas e pequenas mentiras. Porque mentira é um vício, e é um vício que tende a crescer ao longo do seu envelhecimento. Pessoas mentirosas aos 20 tendem a ser mais mentirosas ainda aos 30, tendem a ser mais mentirosas ainda aos 40. Aos 50 elas estão completamente tomadas pela mentira. Isso porque o vício é uma coisa que se espalha com muito mais facilidade do que a virtude, né, para se ampliar. Então, se você somar esses dois elementos pra mim, então você tem um flag enorme. O cara não reconhece que ele tem um problema e o cara é mentiroso. Aí vai ficar mais difícil. Muito difícil. Todos os Vai dar uma outros pontos, dificultada. todos os outros pontos eu acho que podem ser reformados. Então, Ícaro, quer dizer que se minha esposa ou meu marido tem isso, não quer dizer que ele nunca vai mudar? Não, mas eu acredito que são as mudanças mais difíceis de serem exigidas de alguém. Então é isso. São as duas coisas que me acendem um alerta. Todo o resto, eu acho que é possível. Algumas características eu acredito que são mais importantes no homem, algumas características são mais importantes nas mulheres. Por exemplo, é provável que você se case com um sujeito ou encontre um sujeito que não é afeito ao trabalho, que não quer trabalhar nem a pau, que é preguiçoso, que é encostado. Eu acredito que pode ser que ele se reforme. Eu acredito que no nascimento de um filho, alguma coisa assim, isso mude. Sim. Mas se ele não for capaz de reconhecer que ele é preguiçoso, aí o flag levanta, entendeu? Se ele estiver mentindo, dizendo que tá trabalhando e não tá pegando dinheiro com a mãe e não te contou, aí o flag se levanta. Então, sempre vai orbitar esses dois elementos, mentiras e não reconhecimento das suas próprias faltas. Todo o resto pode ser reformado. Quer falar mais alguma coisa sobre isso? Não, você já resumiu muito bem. Eu fico pensando nisso. A próxima pergunta que muita gente faz. Essas não são as perguntas, não são as perguntas dos alunos, né? Essas são perguntas que sempre me fizeram ao longo desses 2 anos que eu estou reunido aqui. Como é a sua relação, ou como era a sua relação com o dinheiro e com o trabalho? Algumas pessoas trabalham porque precisam trabalhar, que são viciadas em trabalho. Outras pessoas trabalham porque precisam trabalhar, porque precisam pagar as contas. Outras pessoas trabalham como meio de libertação de alguma realidade que eles não querem. E tem alunos nossos aqui que estão em todos esses perfis. Mas para você, o que é trabalho, o que é dinheiro, qual é a relação que essas coisas devem ter com a sua vida, com a vida do ser humano, de uma mãe, ou de uma esposa, ou de uma empreendedora? Bom, eu vou dizer como é que é hoje para mim e depois eu volto um pouquinho na minha história. Hoje, para mim, o trabalho é um meio, o trabalho e o dinheiro. Eu acho que o grande problema do mundo de hoje é
ter o trabalho e o dinheiro como um fim em si mesmo. Então, a pessoa, ela não trabalha, por exemplo, para sustentar a família, para dar uma vida um pouco melhor para os filhos, para a esposa. O trabalho virou um fim em si mesmo. Então, a pessoa trabalha como tudo na vida. O trabalho é tudo na vida dela. O dinheiro, o trabalho não deve ser um fim na vida da pessoa, porque é um passaporte tranquilo para a infelicidade, para vários problemas. Eu descobri isso a duras penas, né? Porque no mundo de hoje se vende a realização profissional como o segredo, o ápice da felicidade na vida da pessoa. Se você é bem-sucedido, pronto, game over na vida. Você conseguiu aquilo para o qual você foi treinado a vida inteira, desde a escola, da faculdade, enfim. Enfim, eu também fui treinada, né, de certa forma, para isso. E como eu disse, eu cheguei lá e achava que realmente, olha, o dia que eu conseguir um bom emprego, que eu vou fazer minhas viagens, comprar minhas coisas, eu vou ser feliz. Lê do engano. Não foi feliz, não? Aquela hora que você comprava aquelas coisas na Europa. Olha, era uma felicidade que durava basicamente uns 5 minutos. E aí depois vinha um vazio ainda maior que não compensava aqueles 5 minutos de felicidade, né? Então, nesse momento que eu estava com uma condição boa, mas encarava o trabalho como um fim em si mesmo, ou então, no máximo, um meio para conseguir coisas fúteis. Isso me deixou bem, assim, bem para baixo, e aí eu comecei a repensar toda a minha vida, os meus objetivos, e foi aí também que eu tive uma grande mudança de perspectiva, de caminho. É interessante porque você acabou abruptamente, né? Não, é porque eu achei que você ia falar alguma coisa, É você deu interessante uma porque inflada. hoje eu penso cada vez mais na parábola do jovem rico, porque eu enxergo que o trabalho ele é um meio fantástico de libertação de uma realidade que você não quer viver. Foi o trabalho, É uma fuga, então. foi o trabalho que me tirou daquele kitnet, foi o trabalho que me tirou daquela duchinha que seu pai me deu e que queimou quando estava tomando banho, que saiu fogo, que você Saiu gritou, e aí eu não fogo. tinha mais água quente. Os caras falam, você não quer tomar banho de água fria? Eu tomei banho de água fria quando não tinha água Quando quente. não era legal Agora eu não ainda. sou mais um cão. E eu acho que o trabalho é incrível. O trabalho funciona, o trabalho te recompensa rápido, o trabalho tem uma coisa maravilhosa que não existe num casamento. E que mantém a nossa geração tão entretida. O trabalho depende só de você. Você não precisa encontrar outra pessoa. O trabalho, você sozinho faz todas as provas da sua vida, o trabalho. E é por isso que tanta gente que é tão boa em trabalhar é tão ruim em manter um relacionamento, porque de repente no relacionamento você precisa de duas pessoas. Agora, a partir do momento que você se liberta, você compra sua casa, tem seu carrinho, tem sua vida, come quantos iFoods você quiser, compra queijo faixa azul e não precisa mais se preocupar com o preço do pote de requeijão. Você tá vivendo bem, aquela vida confortável, uma chavezinha vira e o trabalho e o dinheiro e o trabalho começam a ser potenciais problemas se eles ocuparem somente Sim. todo o Até espaço da porque sua se você vida. chega nesse ponto de que pode pegar um iFood quando quiser, já tem carro, casa, tudo, eu acho que é natural a pessoa começar a se perguntar, para que tudo isso? Ah, eu não me pergunto isso ainda, não. Eu me perguntei e eu pensava, para quê? Para que tudo isso? Para que trabalhar para pagar uma conta que ela às vezes só existe porque eu trabalho fora, entendeu? Eu dou umas viajadas na maionese, mas enfim, eu acho que é natural a pessoa se perguntar para que eu trabalho, para quem eu trabalho, né? Qual o objetivo disso? E é nesse ponto que o trabalho, o mesmo trabalho que foi o seu meio de libertação, e é maravilhoso se libertar. É maravilhoso olhar para tua família naquelas mesmas confusõezinhas de sempre, de dinheirinho, disso, daquilo, morreu um parente, quem enterra, ninguém tem dinheiro, divide entre todos, e aí fulano tá no médico, mas ele não tem plano, então vou pedir para outra pessoa me conseguir um favor para ele ir para um outro hospital, mamãe precisa de uma geladeira, e todos os irmãos, mas eu não tenho dinheiro, mas a geladeira de mamãe queimou, e você fala, vamos tomar no cu, eu não preciso mais viver nisso. Ai. Porque as pessoas são completamente confusas, elas são atrapalhadas, elas têm muitos problemas com as questões mais básicas da vida. O dinheiro te liberta de tudo isso. Agora, se o dinheiro te libertar da vida,
Se o dinheiro te trouxer uma situação de vida tão destacada e tão apartada do mundo, que você não saiba mais, por exemplo, eu lembro sempre de um programa que trouxeram Bill Gates, eu lembro que eu mostrei para o Simonsen também, e aí levaram ele para um talk show e perguntaram, Bill, quanto custa esse sneaker dele? $20? E ele não fazia realmente ideia de como aquelas coisas, ele não entra no mercado há 30 anos. Eu lembro que uma vez eu conversei com o Flávio falou, eu não sei quantas pessoas trabalham na minha casa, eu não sei quem são as pessoas que estão na minha casa hoje. Você acaba esquecendo o que é aquela vida que nós fomos chamados, que é a vida comum. Todos nós fomos chamados para uma vida comum. Ninguém foi chamado nessa vida para ser o Bezos, por exemplo. Então, Ícaro, e por que você está falando isso? Porque é muito tentador você deixar o seu trabalho ocupar cada milímetro da sua vida. E eu sinto essa tentação. Eu sinto essa tentação toda vez que eu não quero dar banho no Mateu. E eu falo, por que eu preciso dar banho no Mateu? É só pagar uma pessoa para dar banho. Não, mas é que todo mundo que tem filho sabe que o trabalho profissional, quando você sai de casa para trabalhar, é mais fácil do que ficar em casa, né? É muito mais fácil fazer um 7 em 7 do que dar um comprimido pro Mateu. Hoje em dia mudou um pouco. Então, assim, a relação com o trabalho e com o dinheiro, na minha opinião, ela não deve ser... É tentador deixar o trabalho ser a única relação que você terá na vida, porque você já sabe fazer aquilo bem, aquilo funciona quando você mexe os botõezinhos certos. Só que você tem que tomar cuidado, porque se o trabalho é o único drive da sua vida, você nunca verá alguém numa fila de UTI se arrependendo porque não fez mais dinheiro. Geralmente são todas as outras coisas que estão fora da órbita do dinheiro. Com certeza. E foi isso que me fez virar a chave, no caso. Outra pergunta, as pessoas sempre acham que nós éramos ricos quando nós tivemos o Mateu, né? Nossa, Ícaro, mas você teve o Mateu. Muito, ricos de saúde, com certeza. Não, de saúde eu não estava tão rico não, tava fumando uns Camel. Não, eu tava rica de saúde, pelo menos. E as pessoas, elas se surpreendem quando nós dizemos que nós não tínhamos uma situação financeira estável, estávamos bem longe de termos uma situação financeira estável. Bem longe mesmo. Quando o Mateu surgiu, e a pergunta que fazem é, como ter esse salto de fé? Como decidir numa época em que nós estamos com tudo mudando? E é engraçado como as pessoas usam tudo como referencial de que agora nós vivemos do pior momento da humanidade. Em momentos de coronavírus, e não lembram da bisavó que tinha que esquentar brasa para passar olha, não roupa. tenho filhos agora por causa do vírus, enfim, nunca foi fácil. Como ter um salto de fé e decidir ter o primeiro filho quando não se vive no mundo ainda ideal que todo mundo imagina que vai ter quando o primeiro filho nascer? É justamente isso, nunca vai ter um mundo ideal. Eu vejo gente falando, eu vou ter filho depois que acontecer isso ou aquilo. E aí você vai vendo essas pessoas, elas só vão protelando, porque sempre vai aparecer uma situação que, em tese, não é a ideal para se ter um filho. E aí eu falo, olha, não pode pensar muito, você tem que ir lá e fazer o filho e pronto. Minha resposta, na verdade, é até um pouco simplista, e eu sinto desapontar vocês, mas eu pensava assim, não precisa de muito para ter um filho. A criança tem uma certa idade, ela vai tomar leite materno, a maioria delas. A criança não tem muitas necessidades materiais, em geral. Só enche o saco, né? A criança só enche o saco. O principal problema de uma criança é que ela enche o saco. E eu pensava assim, por que eu não posso ter um filho? Né? E como você falou, antigamente o pessoal tinha nas condições mais adversas e todo mundo era bem criado, todo mundo era temente a Deus, tudo bonitinho, certinho. E eu pensava, enfim, por que eu não posso ter? Né? O dinheiro não é uma condição essencial para se criar bem um filho. E aí que mora a polêmica. Qual que é a polêmica? Eu nem sei qual é a polêmica. O dinheiro. Só você vai falar que você está grávida aqui, eu vou sair embora, vou embora. Ainda não. Mas o dinheiro não é uma condição essencial para criar bem um filho. Ajuda muito e traz muita facilidade. Ajuda demais. Traz facilidades. Mas, no caso, na época que nós tivemos o Mateu, eu já estava Mateu não movida. tinha berço. Para ele era ótimo, ele só queria dormir na cama com a gente. Então, eu acho que ele até gostava, né? Que ele tinha um mini berço que não cabia do lado da cama. E eu lembro que... Era tudo muito apertado. Lembro que você colocou a banheira dentro do box de tomar banho. Eu falei, meu Deus, aí, assim, como é que a gente vai morar nisso? Para entrar no box, tinha que tirar a banheira dele. E dentro do box tinha uma máquina de lavar roupa também. Puta, eu lembro. E varal. Não, varal eu não lembrava. E varal de teto. Então, você tomava Parte boa banho, de não ter memória é que você esquece. já molhava a roupa do varal, né? E, enfim, era uma situação bem engraçada até. Naquela época, eu confesso, eu juro que eu não me importava com isso. Porque eu estava tão tomada pelo
fardo, né, daquela novidade, da maternidade, que foi muito difícil para mim no primeiro ano, criar um filho, deixar de ser egoísta para cuidar de alguém, assim, integralmente, que eu acho que eu estava muito focada nisso, eu acabei me esquecendo desses detalhes até financeiros. Eu lembro, eu acredito, é a minha opinião, pode ser que eu esteja errado, eu acredito que um dos grandes motivos é, novamente, voltado à ansiedade. A ansiedade é um grande problema da nossa geração. Nós criamos na nossa cabeça um espantalho de que para você ter filho, você tem que ser muito rico. A E criança todas tem as que fazer pessoas balé, natação, ginástica olímpica, Kumon, estudar na melhor escola, Kumon, ser vegetariano, tocar todos os instrumentos comer musicais. marmitinha encomendada. Exatamente. Ir pra Disney E o e pior fazer é, festa em buffet também. quando essa sua insegurança bate, qual é a pior coisa que pode acontecer com alguém que é naturalmente inseguro ou ansioso? É que as pessoas ao seu redor fiquem te pilhando. Então, você vai fazer uma prova da OAB, você já está ansioso. Imagine que todos à sua volta fiquem, nossa, mas pode dar tudo errado, hein? Nossa, você perdeu um ano, mas esse dinheiro, e o que você faz? É que vergonha. Não, mas as pessoas... Acabou. Ninguém seria idiota o bastante para isso. As pessoas veem uma pessoa ansiosa e elas tentam acalmá-la. Não, pode ficar tranquila, você está pronto. Com exceção do momento que você disse que quer ter um filho, porque todos te pilham. Não, mas que isso? Deus me livre. Não, você não sabe o que é. Você vai saber o que é quando nascer o primeiro. Então existe sim uma situação de ansiedade. De ameaçar, né? É onde incrível isso. homens e mulheres que tiveram 5 ou 6 filhos, 3 ou 4 filhos, com 21 anos de idade, hoje pintam para os seus filhos que a vida deles acabará quando os filhos nascerem. E é engraçado isso, né? É como se os pais falassem aos filhos, você é um erro. Eu não queria que você tivesse nascido. E aí, a melhor resposta que você consegue dessas pessoas, quando você inicia um processo investigativo, olha, pai, por que você está me dizendo isso? Olha, mãe, por que você está me dizendo isso se na nossa época nós tínhamos 4 irmãos, dormíamos todos no mesmo quarto? Quantos dos nossos amigos não dormiam, dividiam todos o mesmo quarto? Hoje em dia, cada filho tem que ter um quarto. Conheço muita gente que dividia a mesma cama, inclusive, com os irmãos. Quando você fala isso para o seu pai, ou para o seu tio, ou para sua avó, a única resposta que eles conseguem te dar, que não é uma resposta honesta, uma resposta evasiva, é: ah, mas antigamente era diferente. O mundo era mais fácil criar filho antigamente. É isso que eu ouço bastante. Você recebe de todos um problema, ninguém lhe dá uma solução, você não tem uma prescrição, e na dúvida é melhor não tentar. Eu vi uma story ontem de uma pessoa que eu sigo, e que eu sei que essa pessoa é multimilionária. Sei que essa pessoa é multimilionária. Então, perguntando para ela ou para ele se ele ou ela já pensam em ter um filho, né? E a pessoa responde: olha, esse ano ainda não, mas no ano que vem talvez, mas o que eu vou mesmo ter é daqui a 3 ou 4 anos. Eu falo, pô, mas não, e que pior tá que faltando? Não vai, porque é justamente isso, você vai empurrando para frente, porque você vai criando falsas necessidades. E no fim das contas é muito simples criar uma criança, e a criança nem liga para tudo isso, e nem é um requisito. As crianças que eu conheço mais bem criadas atualmente, elas são bem criadas e não por causa da situação financeira dos pais, mas por um esforço determinado dos pais em fazer bem isso. Uma pergunta que me fazem sempre é, muitas mulheres me fazem essa pergunta, Ícaro, como é que a Ana lida com essas tarefas tão bem divididas entre vocês? Eu já falei aqui para os nossos alunos que na nossa casa nós temos papéis bem definidos, e eu tenho muitas alunas, milhares e milhares e milhares de alunas que amam o próprio trabalho, e que gostam de trabalhar, se sentem úteis trabalhando, e muitas delas ganham mais do que o marido, muitas delas são casadas com maridos que não fazem questão de ganhar mais dinheiro, e elas querem. E com papéis tão definidos, elas perguntam, e se a Ana quisesse trabalhar fora? E se a Ana quisesse ir para o novo mercado? Nós temos o caso, por exemplo, do Arno, que a esposa dele vai para o trabalho deles também, ela tem vários filhos, né? Como é que você lida? Porque a gente não decidiu que os papéis... Em que momento a gente definiu essas coisas? Bom, eu acho que eu sou tão sistemática que eu acabei inconscientemente estabelecendo isso, não sei. Será? Em que momento a gente decidiu que as coisas iam ser divididas? Bom... Quando você falou que ia ter o Matheus, você falou, não quero mais trabalhar. Exatamente, eu não queria mais trabalhar. Por que você não queria mais trabalhar? Justamente por aquilo que eu falei, eu não via mais sentido no meu trabalho, porque eu trabalhava para adquirir bens que não me serviam de nada. E se eu não quisesse mais trabalhar, também quisesse ser dono de casa? Eu não tinha família, a gente não era casado quando eu trabalhava, então eu pensava...
Pra que que eu tô ganhando As esse pessoas acham que dinheiro? você me sustentava, isso é mentira. Mentira. Eu trabalhava para fazer coisas fúteis, uma viagem, comprar um sonho de consumo, aquelas coisas, né, que o pessoal Você comprou vende uma como se bolsa fosse. carona e depois você ficou E ela triste. manchou. Não, eu comprei uma bolsa super cara, ela manchou. E aí eu tive que devolver para a fábrica. Mas eles iam E aí trocar. você vê, né, como esses bens perecem e, assim, às vezes muito mais rápido do que a gente imagina. Mas o que eu estava falando? Ah, por Sobre. que eu larguei, né? Eu larguei porque não tinha sentido trabalhar para sustentar isso. E aí, no fim das contas, eu larguei o trabalho antes da gente se casar, né? Mas eu perguntei, eu consultei o Ícaro primeiro. Assim, amor, eu posso largar meu trabalho? Tá tudo bem? Você me sustenta? Olha, eu nem tive opção. Ele falou, tá bom. Tá bom, mas tava assim, ó. Eu sei que você tava, mas você topou o desafio. Tá bom, mas tava, não passava o Wi-Fi. E aí, uma vez topado o desafio, né? A gente se casou e depois de 3 meses eu acho que eu engravidei do Mateu. Acho que as coisas fluíram naturalmente. E eu acho que como eu pensava assim, bom, larguei o trabalho, estou cuidando do menino, então vou tomar para mim todas essas atividades que giram em torno do fato de eu ficar em casa cuidando de uma criança. E como é que você lida com aquelas pessoas também? Muitas seguidoras falam, nossa, mas você não ajuda nas tarefas domésticas, você não faz isso, você não faz aquilo. Eu falo, não, estou trabalhando. Às vezes eu ajudo, mas ajudo pouco. Como é que você se sente quando alguém fala, por exemplo, mas o seu marido poderia te ajudar mais com as crianças, esse tipo de coisa? Nessas tarefas mais definidas, tudo bem que cada um acabe focando numa coisa? Como que você enxerga isso? Na parte da educação das crianças, eu prefiro realmente ficar com essa tarefa, porque às vezes quando você tenta entrar na minha tarefa, acaba dando um pouco de, como é que eu posso dizer? De choque, assim, o meu jeito é diferente do seu. Antigamente eu pensava, poxa, o Ícaro podia me ajudar mais. Essa é verdade. Eu pensava. Mas depois eu fui conhecendo outras famílias também que tinham esse perfil e eu vi quanto mais eu poderia fazer, quanto eu poderia ser melhor, quanto eu poderia ser mais ativa, reclamar menos, cobrar menos, fazer o que eu pudesse e só te solicitar quando eu não pudesse mais. Porque eu sempre falei assim, podemos contratar mais funcionários também, né? E você é um pouco reticente em colocar meia dúzia de funcionários dentro de casa, né? É porque eu sou perfeccionista. Porque O eu acho que perfeccionismo aprisiona você, né? Porque ninguém faz nada. Como eu não exijo nada de ninguém, todo mundo atende minhas Eu tenho expectativas. dificuldade para delegar. Então, por exemplo, o que eu posso delegar? São geralmente coisas que não têm a ver com as crianças, com a educação deles e tudo mais. Então, eu tento delegar coisas mais periféricas e com certa dificuldade, mas estou aprendendo. Agora tem uma pergunta boa. Ela é dividida em duas partes. Como é que você lidava quando parecia que a gente nunca ia dar certo, então tuas amigas estavam com a vida avançando, os namorados delas estavam ganhando um dinheirinho, elas estavam marcando um noivado, elas ganhavam um anelzinho, e na nossa casa tinha umas mesas de plástico de bar, assim. Mas aí a gente já estava até casado. A gente avançou um pouco. Como é que você lidava com a falta de dinheiro? E aí depois eu viro a chave, como é que você lida hoje com a mudança abrupta de vida que você teve? Bom, eu confesso que eu sentia uma chateação, sim. Pelo Lógico. fato de todo mundo estar com a vida avançando. Eu queria muito casar, né? Desde que eu te conheci, eu já queria casar com não você. Não consegui nem fugir disso. Só que demorou. A gente demorou, uns 8 anos, né? Para se casar. E eu via todo mundo marcando viagem com o namorado, ganhando um anel, fazendo uma viagem romântica. As pessoas faziam festas para centenas de convidados, né? Ou então fazendo uma viagem romântica, indo num restaurante, e nós não podíamos nada disso. Quer dizer, eu estava lá no meu trabalho e tal, mas enfim, né? Não, tinha que ser do. Você tem que pagar a viagem pra Ficar uma situação meio complicada. Mas eu senti uma chateação e eu pensava assim, nossa, o meu marido é tão inteligente, ele é tão capaz, por que só com ele não tá dando certo? Muito obrigado por achar isso aí. Sim, eu achava. E eu pensava, por que só com ele não dá certo? Desculpe os maridos das pessoas que eu conheci naquela época, mas eu pensava, meu namorado é melhor que os caras, e por que ele não consegue? Por que não?
Mas eu senti uma chateação não por causa da falta desses confortos. Claro que eu também queria fazer uma viagenzinha e tal, mas eu queria casar, eu queria ter família, eu queria fazer tudo bonitinho. E eu acho que você estava num momento em que era quase, assim, na tua cabeça era impossível fazer isso sem ter um mínimo de estrutura, né? É a Então, cabeça de todo homem, não, nunca está no mínimo possível. E eu preciso trabalhar mais e focar mais. Como é que eu vou começar uma sim, é família? que isso é muito pessoal, o que que é o mínimo, né? Mas no caso, para você, não tinha ainda atingido o mínimo para nós nos casarmos. E no fim das contas, as coisas foram dando certo, mas nós já éramos casados há alguns anos. E hoje em dia, você perguntou como eu lido E aí hoje, e com quando você conforto. mudou e de repente, não só com conforto ou com dinheiro, mas o fato das pessoas conhecerem nossos filhos, saberem quem eles são e quem nós somos, e nós estarmos em algum lugar e as pessoas pararem para falar com a gente, e essa vida pública que eu vejo como simplesmente ossos do ofício, são trabalhos, eu gosto até disso, mas você sempre se preocupa mais com a segurança das crianças, com essas, como foi para Sim. você virar essa chave e se tornar de repente uma pessoa conhecida? Eu achei que eu gostaria mais, que seria divertido, que seria, sei lá, glamuroso. Mas no fim das contas, eu acho que pelo fato de eu ser mãe, me dói um pouco ver certa exposição, né, das crianças. Às vezes eu paro o carro na rua e as pessoas vêm. Eu gosto, assim, eu acho muito bonitinho esse carinho, mas eu temo, né, pelas crianças, pela exposição. E às vezes eu até penso, se um dia a gente puder ter uma vida mais pacata, mais longe do olhar das pessoas, eu também vou gostar. Eu falei muito sobre amizade. Na primeira aula, eu falei sobre a importância de montar uma célula, pessoas que estão próximas a você e são da sua confiança e que estão com os mesmos objetivos que você. E muita gente falou, nossa, isso foi muito interessante, falaram bastante sobre essa postura de encarar que você tem amigos que são amigos que vão seguir com você na vida e você tem amigos que são entretenimento, amigos que são a cerveja, a boa companhia, uma conversa, mas que não vão trilhar o mesmo caminho que o seu. Quais são os conselhos que você pode dar sobre como escolher boas amizades que desejem a mesma coisa que você? Bom, eu acho que eu cheguei num ponto da minha vida que eu não tenho mais amizade e entretenimento, digamos, né? Como o tempo é escasso quando nós temos filhos e obrigações dentro de casa e tal, eu acho que isso já vai dando uma separada, né? No que é entretenimento e no que é uma amizade real, uma pessoa que você tem lá uma hora disponível no teu dia, você quer gastar essa uma hora com uma pessoa que vai te acrescentar, uma pessoa que está olhando na mesma direção que você e que não que a gente queira, né, só viver numa bolha, mas eu acho que é muito útil quando os nossos amigos amam e odeiam as mesmas coisas que você. É assim que eu acredito que brote uma verdadeira amizade, uma amizade que dê frutos, né? Que não seja só uma conversinha de bar. E também, conforme nós vamos envelhecendo, a tendência é realmente a gente ir abrindo mão dessas superficialidades, até nas amizades. Agora nós vamos fazer aquela parte da nossa conversa onde a gente responde a Das pergunta perguntas. dos alunos. Eu vou Sim, começar com sim. nome e pergunta. Uhum. Alessandra Takemoto. Ela faz uma pergunta: como exatamente a mulher pode apoiar o homem, servir ao homem para ajudar ele a ser grande? É a primeira coisa que eu falo até para Alessandra. Ela tem Takemoto, né? Então deve ser japonesa. Eu sei que Ou casada com ou japonês. casada com japonês. Eu sei que o japonês ele tem essa visão mais separada até, ó. Como a mulher pode apoiar o homem, servir ao homem, ajudar o homem a ser grande. É uma visão, eu vejo que na sociedade japonesa existe isso bastante, mas eu acho que é muito mais um conjunto, né? A mulher pode apoiar o homem, servir ao homem, ajudá-lo a ser grande. Eu acho que todos ficam grandes. Eu acho que a mulher está ajudando o homem ajudando a mulher também. E não existe um cenário onde a mulher é apenas o suporte do homem, né? Eu acho que todos crescem juntos. Eu sempre falo, 50% da empresa é da minha esposa. Ela é tão dona da empresa quanto eu. Ela é só uma convidada desse quadro, porque ela decidiu fazer coisas na casa que são diferentes de dar aula. Eu dou aula, ela cuida das crianças, mas é tão dona da empresa quanto eu. Mas um ponto que eu talvez ache interessante falar para a Alessandra é o seguinte: a mulher ajuda o homem
e o homem ajuda a mulher, quando eles sabem exatamente que planos eles traçaram. Sim. Existem casais que dão certo com homem, marido e mulher trabalhando. Existem casais que dão certo com só o homem trabalhando. Existem casais que dão certo com só a mulher trabalhando. Existem casais que dão certo com um trabalhando meio período e o outro período cheio. A primeira coisa é como ajudar o seu marido. Vocês têm que saber exatamente para onde vocês estão indo. Qual é o plano? Sem plano não funciona. Então, sentar com o seu marido e traçarem como vocês se imaginam vivendo a vida daqui a 3 anos, 5 anos, 10 anos e 15 anos. Para onde vocês querem ir? Porque se vocês quiserem começar a ter filhos, vocês têm que traçar um plano. Se vocês quiserem trabalhar mais antes disso, o plano é outro. Primeiro ponto é clareza. Lá da primeira aula, uma proposta clara, onde vocês se imaginam no médio prazo. O que você acha? No caso, ela fez uma pergunta voltada à mulher, até por ela ser uma pergunta mulher, pra mim, né? e ela queria saber como é que ela pode, acho que, melhorar nessa questão. Eu tenho uma visão religiosa que é até difícil de separar da minha vida, né? Tem Nem como deveria colocar, ser nem separável. deveria, né? Não tem como colocar coisas em caixinhas. Eu acho isso até um equívoco. Então, eu acredito, até pela minha visão de mundo, minha fé, que nós devemos servir no máximo que a gente puder. E servir com amor, né? Não adianta depois jogar na cara. Tem que servir com amor, fazer tudo o que puder pela pessoa e já ir trabalhando um certo esquecimento de si mesmo, né? Que é o desafio do homem moderno. Era uma coisa que antigamente fazia parte da vida das pessoas. Ninguém vivia tanto para si mesmo, para sua vidinha, para o seu trabalho. Hoje em dia isso é um desafio, você romper essa barreira, né, do egoísmo, de você ser o centro da sua própria vida. Então, eu acho que começa por aí. Você tem que olhar mais para a necessidade do outro do que para a própria. E é um treino difícil, é uma tarefa bem árdua. O Luiz Felipe Miziara. O Futada só chamou japonês, esse é o tal nepotismo. Mas aqui. Miziara é japonês? Não Será? parece? Miziara. Não sei. Será que é italiano? Miziara? Pode ser. Luiz Felipe Miziara. Me casando agora, medo de falhar como pai e marido. O que não pode faltar para que, mesmo diante das dificuldades, o casal não desista de lutar? O que não pode faltar É. aquele compromisso firme de fazer dar certo. Você tem que se comprometer e saber que nenhum dos dois vai pular do barco caso as coisas comecem a ficar difíceis. Eu acho que para você construir um país, para você construir uma cidade, para você construir uma empresa, para você construir uma família, é preciso comprometimento e estabilidade. E um projeto, né? Se a qualquer momento você soubesse que o Steve Jobs poderia se levantar e sair da Apple, você não compraria ações da Apple. Se você soubesse que a qualquer momento os guardas de uma cidade fossem embora mediante um pagamento dos inimigos, você não acreditaria nesses guardas, você demitiria eles, você tiraria eles da cidade. É muito difícil você construir um projeto de longo prazo, e é o projeto mais importante de longo prazo da sua vida, que é o seu casamento e sua família, se a todo momento o homem ou a mulher, ou os dois, acreditam que eles podem ir embora, resetar a vida e viver a vida de uma nova maneira. Sim. O simples risco a simples ameaça constante do divórcio, porque não tá muito feliz, porque não tá muito legal, porque não tá desse jeito, porque não tá daquele jeito, torna o plano muito mais difícil. Eu acho que, como eu falei, não devemos casar pensando só na nossa própria felicidade. A gente tem que ter um plano, saber que o outro também está olhando para a mesma direção e que nenhum dos dois vai pular fora quando tiver difícil, porque difícil vai ser, vai ficar, é cíclico, tem fases mais fáceis, mais difíceis, e não dá para simplesmente se desesperar e querer sumir na dificuldade. Então, eu acho que para quem está se casando agora, tem que focar nisso. Focar no sentido de não abandonar sob nenhuma hipótese e fazer o seu melhor, realmente. Servir, amar. A Gisele Menegassi, ela pergunta: o Ícaro sempre escreve sobre alguns direcionamentos que farão as crianças se tornarem adultos seguros de si, corajosos, etc. Boa pergunta. Em quais fontes vocês se informam sobre esses temas? Por onde começar a estudar sobre isso? As pessoas me perguntam muito: nossa, Ícaro, como você entende de gente? Que livros você leu? Caramba! Quando é que você se informa sobre tudo isso em relação à criação, alfabetização, formação de crianças, o surgimento de um ser adulto, de um ser humano adulto?
mais seguro e evitar tantos erros que foram cometidos, não por sacanagem, mas por falta de zelo, de conhecimento, de dedicação dos nossos pais, avós, tios? Onde é que você se informa sobre essas coisas todas? Eu acho que não só para o casamento, mas na criação dos filhos, você tem que ter um plano. Você tem que saber o que você quer que seus filhos se tornem, né? Assim, pelo menos da sua parcela de atuação e de responsabilidade, o que você quer fazer daquela criaturinha, daquela criancinha, né? É, eu tenho um objetivo muito específico. Jogador de futebol? Não, eu quero que meus filhos realmente sejam pessoas virtuosas de verdade. Então, não estou me preocupando, é secundária a questão financeira, o que eles vão fazer da vida, com o que eles vão trabalhar. Sempre perguntam pra gente, Então, vocês já ensinam matemática financeira para as crianças? não, sinto informar, mas não. Então, eu tenho um plano específico e bem traçado para que eu atinja esse objetivo de que meus filhos sejam pessoas virtuosas, sejam pessoas de fé, que se santifiquem, tenham uma vida assim santa, né? Por assim dizer, segundo a minha fé, é isso que a gente entende como o ápice da vida mesmo de uma pessoa. Então, para mim, esse é o meu objetivo e tudo é secundário. E quais fontes eu uso? Bom, trabalhar as virtudes, eu primeiro tenho que trabalhar a minha virtude, as que eu não tenho, né? Para que eu possa ensiná-los. Eu acredito que mais pela minha atuação, pelo meu exemplo, do que pelo que eu falo. Mas, por exemplo, que livros você lê? Onde você busca a fonte de livros? Olha, que canais do YouTube você assiste? Se o meu objetivo é trabalhar virtudes, eu tento acessar fontes de pessoas que já estejam mais adiantadas que eu nesse caminho, né? Então eu leio manuais de educação dos filhos escritos por grandes santos, por grandes pessoas, própria Bíblia Sagrada, biografias de santos. Então, basicamente, é assim, eu acho que talvez as pessoas não esperassem isso, mas esse é o meu material para que eu saiba aonde eu quero conduzir, para onde eu quero conduzir meus filhos. Existe algum lugar onde eles entrem como você entrou no começo e aprendam que ordem seguir? Por exemplo, tem o site do Padre Paulo Ricardo, lá tem catecismo para adultos. Sim, é um bom começo. É um bom começo, não adianta, eu acho que chegar já querendo ler a Suma Teológica, porque tem que mudar toda uma cosmovisão, mas eu acredito que o Padre Paulo Ricardo, inclusive, ele fala muito sobre a educação dos filhos. Então, eu recomendo também o material dele. E muita gente, até desse meio católico, tá aí na internet lançando materiais sobre isso. Muitas alunas nossas estão vendo esse vídeo agora. E é meio frustrante para algumas pessoas, porque eles acham que nós teremos grandes nomes de educadores, empreendedores, que ensinam sobre criação de filhos. Na verdade, a minha cosmovisão específica, ela é um pouco diferente da minha esposa, ela é rodeada basicamente por grandes escritores, cronistas, alguns autores brasileiros. Eu sempre cito aqui o Nelson Rodrigues como um dos que eu acabei me identificando e me aproximando mais, essa linguagem mais brasileira, essa ideia do Machado, essa ideia da viúva que quer cortar os cabelos enquanto todos olham, essa brasilidade acabou definindo minha forma de escrever. Vocês veem uma diferença muito grande entre a maneira com que eu falo de realidade e outras pessoas falam de realidade, porque as pessoas dizem, nossa, Ícaro, mas a sua realidade parece que você conhece de dentro mesmo, não é? E esses autores brasileiros me ajudam muito nisso, e eles acabam definindo a sua cosmovisão. Quando você tem contato com literatura, você tem contato com diversas realidades. Você vive várias vidas, é a única forma que existe de você viver várias vidas. Então, eu acabo estudando através dessa cadeia de pensadores. Existem pensadores maiores que me influenciaram bastante, como Chesterton, por exemplo, mas as pessoas se surpreendem como não existe um manual. Nós temos alunas ótimas aqui, que têm produtos, infoprodutos, sobre criação e alfabetização de criança. Como ensinar a criança a fazer o Azinho, a falar o Bzinho. E uma coisa que eu queria até falar, é engraçado essa questão dos filhos, né? Eu vejo que as pessoas se especializam para tudo, elas querem exercer um ofício, e aí ela faz uma faculdade, ela faz um curso. Agora, eu não vejo o mesmo empenho, às vezes, para criar um filho, que para mim é a maior empreitada da vida da pessoa, né? Então, eu acredito que sim, que tem que ter um preparo para criar os filhos. Claro que tem muita coisa que é intuitiva e vai do bom senso,
daquela mãe que está atenta aos filhos, que sabe das necessidades. Mas você tem que ter um preparo. Não é assim, para tudo na vida eu me preparo e os filhos eu deixo rolar no piloto automático. Acredito que esse seja um grande erro que muitas pessoas cometem. Aí depois a criança cresce e você já perdeu aquele tempo, né? A sua esfera de atuação para corrigir e tal. O Cássio Albrecht pergunta qual era o ponto que mais se preocupavam ao procurar um futuro marido ou esposa? Dicas para quem está nessa fase. A minha era muito simples, eu nunca pensei nisso. Eu ia atrás de umas mulherzinhas bonitinhas aí, encontrei a mulher mais bonita, fiquei com ela. Nunca na minha vida, isso daqui eu posso falar com toda certeza do mundo, nunca pensei nas virtudes da pessoa que estaria comigo. Eu queria saber se ela era bonita, era isso que eu queria ver. Nunca, será que minha mulher é amorosa? Será que ela é uma pessoa generosa? Nunca. Eram só elementos estéticos, porque eu era muito novo. Quando eu te conheci, eu tinha o quê? 18 anos? Você acha que um homem com 18 anos está se preocupando em algo? Alguns sim, mas Será? é uma minoria. Eu conheço alguns. O cara tá querendo saber se a mulher tá filezinho, né? Agora, a mulher não, a mulher começa com seus romances. Eu confesso que, assim, eu também não tinha um atributo. Naquela época, eu não tinha a mesma visão que eu tenho hoje. Então, eu era muito movida pelo sentimento. Me apaixonei, gostei, é ele mesmo. E foi assim. Hoje em dia, se eu fosse solteira, eu acho que o meu critério seria muito diferente. Não teria sido escolhido, não. Teria. Será? Acho que não, hein? Teria, mas naquela época eu não pensava também nisso. Mas graças a Deus deu certo, né? Isso é verdade. A Isabel Arantes está perguntando por que Ana insistiu tanto no Ícaro? O que a frase "a mulher sábia edifica o lar" significa para vocês e como colocar isso em prática? Eu acho que essa eu acabei já respondendo, né? Será que as pessoas falam, por que a Ana insistiu tanto no Ícaro? Eu fico pensando, é verdade, eu não teria insistido, não. Era amor. Isso é verdade. O que significa essa frase para você? A mulher sábia edifica o lar. Eu acho que tem tudo a ver com o que eu já falei, no sentido de buscar ser virtuosa, sábia, no sentido de ser virtuosa mesmo. Uma mulher com virtude, ela pode mudar toda uma realidade na família. Eu tenho Ao uma frase mesmo tempo que em contrapartida, uma mulher que ela não está preocupada em ser melhor, em ser mais virtuosa, uma mulher, um homem, né, tanto faz. Aquilo vai tornar um relacionamento muito mais difícil e pode simplesmente ser determinante no insucesso, não só do relacionamento, como da própria criação dos filhos. Eu tenho uma frase que acabou ficando mais popular assim no Instagram, eu soltei, o pessoal gostou e foi compartilhando, que é: a pessoa que você vai casar é a decisão mais importante que você vai tomar na vida. Sim. Essa frase, na verdade, eu acho que começou comigo. Será? Eu tenho essas manias. Eu acho que sim. Será? Não, é que a gente é uma só carne, né? Então, o que um pensa, acho que você tá me copiando, a gente vai absorvendo, né, o que o outro você tá me pensa copiando. também. Mas E eu acho isso. Eu acho que, assim, a vida é um grande jogo. Esse jogo ele é feito em dupla. E a melhor coisa que você pode fazer é escolher uma bela dupla para você, porque pessoas muito boas foram completamente destruídas porque se casaram com pessoas ruins. No nosso caso, você falou que escolheu porque me achou bonita, e eu te escolhi porque eu estava apaixonada. Deu certo, porque nós estávamos em determinado momento do relacionamento, não foi desde sempre, nós tomamos uma decisão de que faríamos dar certo, né? Mas podia ter dado errado. Isso é um reforço, inclusive. Sim, isso claro. É um reforço de que a tomada da decisão, fulaninho e beltraninha, quando eles estão juntos, ela não é tão importante do que a tomada de decisão diária do que acontece daqui pra frente. Eu não procurei a menina com histórico disso, daquilo. Aí ela depois, não procurou o cara médico, estável, porque assim tem mais chances do casamento dar certo. Não importa, foi um vagabundo ou maconheiro e uma menina que queria ser promotora e não ter filhos nenhum. O que importa em determinado momento, nós mudamos de perspectiva e começamos a buscar outras coisas, né? Um no outro. Não importa tanto assim. Não existe um match perfeito. O que são pessoas que dão match e vão continuar trabalhando. A vida não é uma checklist em que a pessoa tem que ela tem que corresponder a todos os seus itens. Muito pelo contrário, eu acho que você tem que ser insistente
e buscar junto com a pessoa atender essas expectativas, né? A Carol Alvim fez uma pergunta boa. Como lidar com as tarefas diárias de casa e ainda conseguir ter tempo de qualidade com os filhos? Antigamente essa pergunta, vamos dizer assim, antigamente eu não tinha ajuda em casa. Então era difícil, porque as tarefas de casa eu acabava me consumindo por elas. Eu queria fazer tudo bonitinho, uma comida boa, deixar a casa sempre limpa, sempre arrumada. E confesso que muitas vezes eu acabava me estressando com as crianças, porque eles não deixavam eu terminar alguma tarefa. E aí uma vez eu li um texto que me recordava para a hierarquia das coisas, né? Primeiro Deus, depois pessoas e por fim coisas. E aí eu comecei a pensar, realmente, eu estou dando mais valor às coisas feitas e perfeitamente acabadas na minha cabeça do que. Aí entra a questão, é como a questão do trabalho. Eu falei, o problema é quando o trabalho é um fim em si mesmo. E eu pensei, quer saber? Eu tenho essa casa e eu quero que ela esteja arrumada para quê? Acabou se tornando um fim em si mesmo. Eu queria a casa arrumada para ela estar arrumada, para eu ficar E um feliz. monte de pessoas Mas eu vivem pensei assim, escravas disso. não, essa casa, ela existe para quê? Para eu criar meus filhos, para eu dar conforto, para a gente ter uma vida estável, uma vida organizada aqui dentro. E aí, colocando as coisas na perspectiva correta, fica mais fácil. E mesmo assim, é uma coisa que você tem que ir trabalhando todo dia. Porque eu penso assim hoje, amanhã me dá uma fraqueza, eu já quero pôr a casa arrumada como um valor maior do que a atenção, né, às crianças. Hoje em dia, a gente tem a possibilidade de ter ajuda, como eu disse, eu acabo terceirizando serviços que são, como é que eu posso dizer, supérfluos, né? São acessórios, são Acessórios, periféricos. periféricos, exatamente. Então eu acabo delegando esses periféricos para ficar totalmente focada nas crianças. Então eles são o meu objetivo maior sempre. Nesse ponto, eu acho que uma casa se administra como uma empresa. Por exemplo, nós temos aqui dezenas de pessoas trabalhando com a gente no novo mercado. Existem diversas posições que eu posso terceirizar. E que terceirizando as pessoas farão até melhores do que eu. Eu tenho certeza que o Simonsen aqui está fazendo uma direção de fotografia muito melhor do que eu sou capaz de fazer. E tantas outras pessoas. Numa casa, se eu pudesse, a melhor coisa que eu vou fazer é o quê? Trabalhar, ganhar a maior quantidade de dinheiro possível, para que eu possa terceirizar aquilo que não é tão importante. Existem coisas mais importantes do que a minha esposa limpando a privada. Existem coisas mais importantes do que a minha esposa fazendo arroz, catando feijão. O que não pode ser terceirizado na minha empresa? Posição de CEO, posição de para onde nós estamos indo, qual é a direção, qual é o drive, para onde a nossa equipe está arrumando, decisões gerenciais, estratégicas. Dentro de casa, é cuidar das crianças. Quanto mais perto da criança, mais no centro da obrigação verdadeira. Sim. Então, para que eu preciso da minha esposa descascando batata? Eu penso assim, eu vou ter que prestar contas um dia do que eu fiz pelos meus filhos, como eu os criei, o que eles se tornaram, né, por minha causa ou não. E eu acho que todo o resto, hierarquicamente falando, é feito para servir a família, né? A comida tem que ser preparada para alimentar. Mas agora, se eu me preocupo excessivamente com uma coisa periférica, eu estou falhando com o principal. Então, tendo isso em mente, eu acho que tudo fica mais organizado e mais simples de ser resolvido. E por fim, a Jiquibani. O que é Jiquibani? Eu sei que isso aqui é um ki porque você me ensinou no italiano. Deve ser Isso se Jiquibani, for italiano. né? Deve ser. Ela faz a última pergunta que eu deixei aqui pra gente. O que é mais importante na criação dos filhos? Eu até escrevi aqui no papel. Para mim, o mais importante é o amor. Se você amar o seu filho, dificilmente, amar de verdade, dificilmente ele vai acabar te odiando ou se afastando de você porque você não pode dar uma bicicleta para ele ou levá-lo para Disney. E em outra medida,